Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Imagine a seguinte cena. Você de pé vestindo um colete com um elástico de resistência conectado na sua roupa e na parede. Quase como se fosse fazer malabarismos, mas é tudo no chão mesmo. Você pode se prender no portão da sua casa, em árvores no jardim, não precisa de uma academia para isso não. Essa cena tem um nome, é o Elastic Training, um método criado para aumentar o gasto calórico e melhorar o condicionamento físico. Mas de que maneira são feitos os movimentos com esse elástico de resistência? A perda calórica é realmente alta? E qualquer um pode usar o colete e se pendurar por aí? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. É um prazer incrível a gente falar hoje, acho que sobre elástico, né? Eu sou fã dos elásticos, acho que muita gente já teve contato em algum momento com o elástico e acho que o aprimoramento desses acessórios, né, porque ele pode ser usado de tantas maneiras, o elástico, né, a gente tem acessórios pequenos, grandes, faixas, e essa novidade que a gente já viu em alguns lugares, hoje a gente tem as redes sociais, é tão bacana a gente ver algumas coisas por aí, eu imagino, não sei se mas o Elastic Training, eu já vi acho que em alguns lugares com música, parece ser uma coisa muito legal, mas não vai ser eu que vou falar sobre isso, mas eu amo elástico e tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui hoje não deve ser muito diferente do que esses elásticos que a gente já usa normalmente. Não é mesmo. A criadora do Elastic Training é a fisioterapeuta Juliana Parra, que a gente tem o prazer de receber a partir de agora. Ju, seja bem-vinda ao Band News Informa. Obrigada, eu que agradeço aí o carinho e o convite para estar aqui hoje. Bom, eu tentei trazer aqui para o nosso ouvinte a cena de como funciona esse método, mas eu vou deixar para especialista explicar exatamente como vocês fazem o Elastic Training e também contar um pouco da criação, né? O que você uniu ali de conceitos para serem trabalhados com seus alunos. Legal, muito obrigada, né, mais uma vez. Eu sou a Ju Parra, né, a criadora do método, venho trabalhando, falando sobre essa nova metodologia tem 6 anos, e eu posso comprovar aí, né, para todo mundo que se conectar com o método Elastic Training, que ele é muito diferente de qualquer elástico que vocês já tiveram contato até hoje. Na metodologia nós utilizamos um equipamento que é exclusivo do método Elastic Training e foi desenvolvido, né, para essa metodologia, com ajustes específicos, com alteração, essa ação, né, muscular de maneira eficiente, que é o que a gente busca no método Elastic Training. Então é muito diferente de tudo que vocês já viram, é muito diferente de tudo que vocês já sentiram nessa vida e claro, né, quando a gente estimula o nosso corpo de uma maneira diferente, os resultados também são diferentes, né? Então o método vem sim para trabalhar o corpo de forma única. O nosso objetivo é sempre buscar o alinhamento corporal pelo estímulo gerado nesse colete, né, que é um estímulo de reação, né? O elástico faz uma ação e você, com o seu corpo, você reage a isso, ativando mais músculos ao mesmo tempo, se alinhando mais, e com isso o seu gasto calórico é aumentado, porque é um treinamento resistido. O seu corpo trabalha de forma única, ativando todos os músculos, então você tem uma definição muscular muito grande, e a base do método é o alinhamento corporal. Então, querendo ou não, você melhora a postura, querendo ou não, você melhora a estética corporal pela definição, querendo ou não, né, você vai melhorar o equilíbrio, essa consciência corporal, esse controle corporal, tá? Então eu falo sempre, né, o simples fato de estar ali parado, em pezinho, ou deitado, ou ajoelhado, gerando resistência nesse elástico já faz toda a diferença. Com certeza os resultados são incríveis em pouco tempo, que é o que o método promete, né, mais resultado em menos tempo.
Juliana, e esse elástico, a pessoa que chega ali na primeira aula ou que já faz algum tempo, ele tem uma resistência diferente de pessoa para pessoa ou não? Ou é simplesmente um ajuste de peso e de tamanho, ou ele tem uma resistência diferente? Não, a resistência é a mesma, né? O que vai dificultar o treinamento? Gerar mais resistência nesse elástico e aumentar a amplitude de movimento. Então, por exemplo, num agachamento, se eu gero mais resistência e eu aumento ali o ângulo do meu agachamento, fica um treino mais desafiador, tá? Dentro do método, existe todo um ajuste, né? Muito diferente. Por exemplo, flexão de braço, completamente diferente. De uma flexão num treinamento convencional. O agachamento dentro do método Alexandre, completamente diferente sobre um treinamento convencional. O que exatamente é de diferente? Isso que você falou do agachamento, por exemplo, o que tem de diferente? Ele é o ajuste do movimento mesmo, né? Dentro do método Alexandre, a gente trabalha sempre, né, uma tríade de força, que é a ação eficiente dos glúteos, que é diferente do que a maioria faz, ação eficiente do abdômen e ação eficiente da cintura escapular. Então, se você estiver correndo, agachando, fazendo flexão de braço, deitada, né, como eu disse, né, deitar gerando resistência nesse elástico, vestindo o colete, já faz toda a diferença. Então, se você estiver parada, deitada, sentada, você tem que fazer essa ação da tríade de força de glúteo, abdômen e cintura escapular, que isso vai fazer com que o seu corpo todo ative de uma maneira eficiente, o corpo todo trabalhe junto para buscar esse alinhamento corporal e vencer esse elástico. Mas isso porque você tem uma resistência acima da sua cabeça, porque essa tríade ela funciona em qualquer momento que uma pessoa for agachar com uma carga pesada, por exemplo, com um peso, ela também tem que funcionar. O glúteo, o core, a escápula tem que estar encaixada para a barra aguentar. Essa diferença, ela vem, por quê? Porque tem uma tensão de elástico, é biomecânica que a gente está falando? Só que assim, o elástico ele não vem acima da cabeça, ele vem num sentido diagonal. O colete vai te ajustar e o elástico ele te permite uma angulação diferente do que você faz na academia, por exemplo, com uma carga. Você realiza um movimento pelo quadril sem uma inclinação de tronco anterior, por exemplo, como é na academia numa carga com a barra nas costas, por exemplo, sabe? Sim, porque você o elástico está te puxando para a direção da onde ele está fixado. É fato, né? Se ele está fixado, ele tá te puxando para aquela direção. Então, Você tem que fazer já um ajuste postural antes de começar a executar. Exato. Mas a movimentação do agachamento é outra? Não é que assim é outra. A gente realiza o movimento sempre pelo quadril, acionando o glúteo de maneira eficiente. Por exemplo, quando você chega a 90 graus, teoricamente, assim, na probabilidade maior, é você realizar uma retroversão de quadril. E aqui nós sempre buscamos o alinhamento, né, deixar essa posição de quadril neutro. Quando você aciona o glúteo, de maneira eficiente, você consegue controlar a estabilidade do quadril. Então, o seu quadril é em posição neutra, né? Então, você não faz nenhuma retroversão de quadril, nenhuma antiversão de quadril, porque quando você gera resistência nesse elástico, para você sustentar o alinhamento, você tem que sustentar essa força de glúteo constantemente. Então, o ponto de partida é você aprender a melhorar sua postura. Você já tem que estar na postura correta para conseguir executar de maneira mais eficiente o exercício, é isso? Exato. Então, eu brinco assim, né? Você não pode virar o bonecão do posto, né? Que o vento bate, ele vai para onde o vento está batendo. Dentro do método Alexandre, o elástico vai estar te desafiando. E aí você tem que manter esse controle corporal, que isso acontece mediante a sua força, a ação dessa tríade aí, e assim você consegue controlar o seu movimento sem o balanço, sem o chacoalho. Um método inovador que te desafia todos os dias. A gente está falando do Elastic Training, que usa um elástico de resistência conectado a um colete enquanto são feitos os movimentos. O Band News em Forma está recebendo a criadora desse tipo de treinamento, a fisioterapeuta Juliana Parra. Ju, você falava antes sobre o resultado, né, que você consegue depois que você começa esse treinamento. Quanto tempo depois as pessoas já percebem uma mudança no condicionamento físico ou até mesmo na definição muscular? 30 dias o aluno já sente o corpo outro.
porque como tem essa ação eficiente o tempo todo, né, deitado, parado, ajoelhado, em pé, você começa a trabalhar esse ajuste de glúteo para buscar o alinhamento corporal. Então, a estética corporal, ela melhora, porque você está mais alinhada. Consequentemente, esse alinhamento vem de um trabalho de força, de controle, né? Você vai trabalhando essa harmonia. O que eu falo muito hoje, né, é que a nossa cadeia posterior, costas, glúteo, lombar, cervical, né, a nossa cadeia posterior ela é muito fraca. Porque em todos os nossos movimentos, atividade de vida diária, eu sempre estou fechada, né? Eu estou comendo, dirigindo, dormindo, cozinhando, pegando a criança do colo, abraçando, olhando o celular. É sempre um trabalho, o corpo está sempre em fechamento. Dentro do método Elast Training, eu quero abrir isso. Para eu sustentar esse corpo aberto, o músculo principal, a gente trabalha dentro do método, é o glúteo. E é por esse glúteo que eu vou conseguindo ajustar mais a força abdominal, que eu vou voltar lá para a cadeia posterior, ajustar mais a musculatura da coluna, paravertebral, cintura escapular, para que eu me organize. O ajuste, né, tá lá, sentado, todo torto, mexendo no celular, a pessoa já vem nessa consciência e se alinha. Juliana, e tem música na aula? Existem alguns momentos que são coreografados ou não? Não, coreografados não. Pode até dar um ritmo de sequências de exercício, mas não coreografia, tipo como se fosse uma dança, sabe? Mas é um treino desafiador. Então tem que ter uma música muito animada pra gente embalar, pra conseguir vencer esse elástico da melhor maneira possível. Quanto tempo dura a aula? 50 minutos, 50, 55 minutos. A galera chega, o tempo de vestir o colete, né? Conectou o elástico, é muito rápido, é 1 segundo, e aí já começa a praticar todos os movimentos ali, gerando essa tensão de elástico, que isso vai gerar um maior controle, né? Maior consciência ali no meu movimento. Se você ouvinte está na vibe de testar um treinamento diferente nesse ano que se inicia, então fica com a gente aqui no Band News em Forma para conhecer o Elastic Training, que foi criado pela fisioterapeuta Juliana Parra e usa um colete, um elástico de resistência e uma corda que pode ser fixada em qualquer lugar, incluindo a porta da sua casa. Ju, quando surgem esses métodos diferentes, inovadores, e a gente vê os vídeos na internet, a gente fica muito animado, né? A gente quer o resultado para ontem quando a gente começa isso. E você falou que já é possível sentir uma melhora, uma diferença significativa depois de 30 dias. Mas isso a gente está falando da pessoa que tem uma disciplina, né? Que ela faz, não sei se 7 dias por semana, mas pelo menos 5 dias na semana, não sei. O que você recomenda para que a pessoa realmente tenha esses efeitos, né? Sinta esses efeitos, mas sem se frustrar também. Claro, né? Disciplina é válido para qualquer um. Tem aluno que vem, que está com muita dor e sai sem dor, e eu tenho até muitos depoimentos, né? Tipo, meu Deus do céu, eu tô sem dor, eu nem acredito, eu estou sem dor, eu nem acredito. E consegue manter o treinamento, nisso vai ganhando maior estrutura. Dentro do método, eu falo, né, é como se nós fôssemos acendendo as luzes dos músculos que estão literalmente dormindo, de férias. Isso vai gerar muito mais qualidade de vida para mim e, consequentemente, resultado. Deixa eu aproveitar então e trazer aqui o relato da sua aluna, a Bia. Ela disse justamente isso, sentia muitas dores e agora não sente mais. Oi, eu sou a Bia, eu treino aqui no Itaim Bibi, no Elastic Training, há 30 dias. E por eu estudar muito, eu tinha muitas dores nas costas. E depois que eu comecei a treinar, eu melhorei demais, é impressionante. Eu recomendo demais que vocês venham fazer o Elastic Training aqui com a gente. Então, Ju, a pessoa que sente dores, ela pode fazer, mas a intensidade do treino dela no início vai ser menor ou não? Ou você tem que justamente colocar intensidade para ter um resultado a ponto de a pessoa não sentir mais dor? Não, é qualidade. Aqui sempre vai buscar a qualidade desse movimento. Então, a pessoa que sente dor, ela vai gerar pouca resistência nesse elástico, e gerando pouca resistência nesse elástico, mas se organizando, se alinhando, buscando ganhar aí essa tríade, porque essa tríade que vai fazer com que você se alinhe, que é o glúteo, abdômen e cintura escapular, dentro disso, com pouquinha resistência no elástico, é aí que ela vai
conseguir construir os resultados dela, buscar os resultados dela. Como que alguém que não consegue agachar, por exemplo, tem muitas pessoas, você fala agacha, a pessoa ou o calcanhar sai do chão, ou não consegue ir com o glúteo para trás porque tem uma limitação de quadril, aí ela não faz, aí você faz alguns exercícios que vão ajudar em algum momento a fazer isso, é isso? Não, com certeza. No próprio ajuste do agachamento do método Alexandre, como ele é diferente, e você gera um pouquinho de resistência com uma leve flexão de quadril para ganhar esse estímulo de movimentação ou de amplitude de movimento que eu possa gerar nesse aluno, ali ela já vai estar tendo resultado. Porque esse aluno, por exemplo, quando ele tem uma falta de flexibilidade ou falta de força, justamente ele vai fazer isso. Quando ele vai realizar um movimento, ele pensa no joelho. O joelho vem para frente e o quadril vai para frente, realizando a retroversão de quadril. Uhum. Se ele estiver parado em pé e gerar que seja 5 graus de flexão, ali ele já está ganhando força, ali ele vai trabalhar esse ganho de mobilidade, flexibilidade, de quadril, de tornozelo. Uhum, entendi. Consegui te... Sim. É que como a gente nunca assistiu, eu fiquei pensando, como é que uma pessoa iniciante que chega, não é porque a tensão do elástico a gente consegue perceber e entender, mas eu achei que existissem exercícios para iniciantes que fossem ajudá-los, por exemplo, um nível de uma aula, e aí vão ficando mais elaborados. Então, eu achei que tivessem exercícios diferentes para cada nível. Óbvio que tem uma base, mas achei que conforme você vai tendo mais condição, a movimentação aumenta o grau de dificuldade, por exemplo. Mas eu entendi agora que não é exatamente isso, que todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo faz a mesma coisa, né? Mas o que acontece? Quando o método vai ficando mais difícil? Quando você ganha mais a estruturação de força. Então, por exemplo, se você vier aqui... você mega forte, e aí você vai gerar resistência nesse elástico, só que eu já entendo mais, né, eu já treino há mais tempo, eu já busco essa organização corporal de maneira mais eficiente, então o meu treino pode ser igualzinho o seu, só que eu vou exigir muito mais, porque eu não perco para esse elástico. Quando eu gero resistência, a todo momento o elástico quer me desalinhar, porque é um treinamento resistido, ele quer me desalinhar. E aí, para eu manter esse alinhamento, eu tenho que sustentar essa força por mais tempo. E é exatamente isso. Se eu ficar parada com mais resistência, você ficar parada, acionando, né, organizando esse movimento. É que eu ficar parada parece que assim, como assim ficar parada, né? Não, já não está parada, porque já tem uma força contra, claro. Exato. Então, outro dia eu fui estudar o método, fui até uma médica me avaliar e tudo mais, fazer um estudo do método Alexandre mesmo, e eu fiquei durante 5 minutos gerando resistência nesse elástico. E, gente, eu tremia o corpo inteirinho, parada, em pé. Pensa eu em pé, gerando resistência, vestindo colete. Eu fiquei durante 5 minutos sem perder a minha força. Eu acionei meus músculos e sustentei. Então, se eu não tivesse sustentado, se eu não tivesse esse controle corporal, provavelmente eu não teria começado a tremer. Eu não teria tido esse desgaste muscular, né? Isso era uma avaliação, isso era um estudo, né? Então, eu tive que ficar ali durante 5 minutos. Então, conforme você vai ganhando essa consciência, contraindo e sustentando essa contração, sem deixar com que o elástico te vença, isso muda tudo. A gente vai ouvir os depoimentos de mais 2 alunas, a Luma e a Renata. Meu nome é Luma, sou aluna aqui do Elastic Training há 3 meses. Gente, eu tô vendo muito resultado. Eu tô vendo o meu glúteo aparecendo, eu tô me sentindo mais forte, mais energizada, o meu corpo tá acordando. Olá, sou Renata Pessoa e pratico o método Elastic Training há mais de 1 ano. E ao longo desse tempo eu venho percebendo com as aulas muitas mudanças, não apenas quanto a maior flexibilidade, equilíbrio e força muscular. Ele também nos permite a nos desafiarmos em cada aula, em cada exercício, mostrando que nós podemos nos superar sempre. Ju, você recebe mais mulheres do que homens no método? Mais mulheres do que homens eu recebo. E por que será isso, hein? Eu acho que porque eu sou mulher, né? A pessoa vê um elástico fininho, aí o homem fala, isso não vai me desafiar. Mas todo homem que vem tem tremedeira, porque no método, gente, tem que ter tremedeira por aqui.
Não é só 5 minutos parada que treme, não. É no primeiro segundo. No abdominal, por exemplo, é no primeiro segundo você vai tremer. Lá em Araçatuba foi o Amaral, aquele jogador de futebol, sabe? Joga na seleção brasileira. E aí eu dei um exercício abdominal, ele estava numa turma, e aí a minha aluna já se posicionou e já começou a tremer. Aí eu falei, vamos, Amaral, deixa eu te alinhar que você vai tremer. Ele falou, não vou tremer. Eu falei, vai. Ele falou, não vou. Aí eu falei, beleza, então. Aí eu fui, ajustei ele, né, no movimento, tracionei, né, gerei uma resistência, que era pouquinha, e ele, na hora, ele começou a tremer. Aí ele olhou pra mim e falou, tremi. Aí porque ele tinha falado, né, não, eu faço 200 abdominais por dia, todo dia de manhã. Eu falei, que massa. Mas o abdominal do método Alexandre é diferente. Se você não treme, criatura, é porque você tá fazendo alguma coisa de errado. O Band News Informa está no ar hoje recebendo a fisioterapeuta Juliana Parra, que criou o método Elastic Training para aumentar a resistência dos treinos usando um elástico e um colete. A gente vai ouvir agora o depoimento da Graziela, que é aluna da Ju. Pessoal, para quem não conhece, não é simplesmente um método de desenvolver o seu corpo fisicamente. Não é só isso. O Elastic Training, ele vai muito, mas muito além disso. Ele abre o seu eu interno. Ele faz com que você encare os seus problemas de peito aberto. Na minha visão, esse é o fator mais importante desse treinamento. Achei muito bacana esse depoimento dela, de você encarar os seus desafios de peito aberto. O esporte de maneira geral, a atividade física de maneira geral, promove isso pra gente, mas no seu método, Ju, é literalmente de peito aberto, né? É literalmente peito aberto. A Gra chegou pra mim, tinha acabado de passar por um problema pessoal muito grande, e quando eu olhei pra ela franzininha, tipo, pesado, né? A gente via que tava pesado carregar tudo aquilo. E eu falei, olha, literalmente o método Alexandre é pra você, porque vai te ajudar a abrir esse peito e encarar essa vida de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais guerreira, sabe? De não deixar você se afundar, encare, né? Porque a vida é isso, é encarar problemas, desafios, e dentro do método Alexandre a gente traz muito isso. É muito legal isso das pessoas se identificarem, né, como a gente está falando, e eu acho que a gente tem sempre que tentar buscar isso, e hoje em dia tem tantas opções, né, Juliana? Então eu acho que quando a gente escuta que isso transforma, que isso faz diferença para a pessoa e que a pessoa muda a postura com relação às coisas, isso é verdade. E a atividade, né, essa sua, ela é muito gratificante nesse sentido, né, para as pessoas. E um resultado rápido, né, então eu acho que isso também é visível, né, então essa coisa da postura, ela acaba sendo muito atrativa para quem busca uma melhoria de uma forma geral, na saúde como um todo, né. Exato, e a pessoa só melhora a postura porque ela melhora a estrutura muscular, e ela só melhora a postura quando ela se abre, né, inclusive aí para os desafios da vida que a gente enfrenta todo santo dia. Legal demais, quero agradecer muito a participação da fisioterapeuta Juliana Parra aqui no Band News Informa, explicou pra gente como funciona o Elastic Training, um método inovador, tem desafiado os praticantes aí. Ju, obrigada pelo seu tempo e bons treinos, viu? Tchau, obrigada. Obrigada, eu que agradeço, meninas. É verão no Band News Informa e na onda das novidades que estão surgindo por aí, a gente encontrou uma bebidinha que promete esfriar a cabeça de qualquer um. Já ouviu falar em Frozen de caldo de cana? A cidade de São Paulo tem agora a primeira loja dessa iguaria brasileira. A mente por trás do negócio é o Renato Nakazumi. Fala galera do Band News Informa. Meu nome é Renato Nakazumi, sou um dos sócios e responsável pelo marketing da Cana Mania Natural.
Bom, eu vou contar para vocês uma história bem resumida de como surgiu a Canamania. A família dos meus sócios, Megumi, Bruno e Victor, possui um empreendimento familiar com mais de 15 anos, comercializando a tradicional garapa, que é o caldo de cana. E foi em 2021 que, através das divulgações em redes sociais, com vídeos gravados na feira, que despertou o interesse de uma das maiores consultorias do agronegócio no Brasil, que fez um convite para servirmos o caldo de cana num congresso sobre cana-de-açúcar, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O desafio seria de servir um novo produto com a condição de que a matéria-prima utilizada fosse derivado da cana-de-açúcar por conta do tema do congresso. O forte calor de Ribeirão Preto serviu de inspiração para elaborarmos uma espécie de raspadinha de caldo de cana. E agora, sob o comando do Bruno, que se encarregou de testar novas receitas, equipamentos e melhorias, que surgiu o primeiro frozen de cana do Brasil. O frozen de cana, ele é feito com puro caldo de cana, todo natural, como o clássico, que é com lascas de rapadura. Nós temos as versões cítricas que fazem muito sucesso, como o cana lemon com limão siciliano, cana morango, o cana matcha com chá verde japonês, e também versões alcoólicas do frozen de cana canarinha, que é uma adaptação da versão caipirinha com limão Tahiti e vodka, e também o cana colada, que é uma adaptação da pina colada com abacaxi, leite de coco e rum. Nós temos uma loja lá no bairro da Liberdade e ficaremos muito felizes se vocês puderem fazer uma visitinha e experimentarem o nosso produto. Obrigado, pessoal do Band News Informa. E aí, Camila, deu sede? Você provaria o frozen de caldo de cana? O frozen de caldo de cana, sim, com álcool não me atrai, mas o frozen eu acho que eu adoraria. Com certeza. Bom, Renato, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Band News Informa. Sucesso com o frozen de caldo de cana. E esse assunto ainda vai render um papo aqui no programa. A gente convidou a nutricionista Patrícia Augustrozzi para falar sobre caldo de cana. Oi, Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Oi, gente, muito obrigada. Agradeço demais a participação aqui, o convite. Bom, vamos lá, vamos destrinchar aqui o nosso caldo de cana. Geralmente as pessoas fazem a combinação com o pastel, né, Patrícia? Mas nesse caso aqui a gente está falando de um frozen para refrescar mesmo. Tem a adição das frutas, as pessoas que quiserem com álcool podem tomar também. Mas o caldo de cana em si, não o frozen, né? É uma bebida calórica? Sim. Não tem como dizer que não, porque o caldo de cana, ele vem da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar. A diferença para o açúcar branco é que existe um refinamento do açúcar branco que ele acaba perdendo nutrientes. No caso do caldo de cana, é o mesmo açúcar, sacarose, com um alto valor calórico. Então, a gente tem 200 calorias em torno de 300 ml de caldo, 50 gramas de carboidrato nesse copo, e só que com mais nutrientes do que no açúcar. Então, ele mantém as propriedades de macronutrientes, ou seja, de carboidrato, mas com alguns nutrientes ali presentes. Quais seriam esses nutrientes? Então, eles têm desde o caldo de cana, a cana-de-açúcar, né? Ela tem ácidos fenólicos, flavonoides, que melhoram a imunidade, que tem uma ação antioxidante, mas principalmente alguns nutrientes como vitamina C, tem magnésio, tem ferro, tem potássio, tem alguns nutrientes. Frente à nossa possibilidade de alimentação com frutas e vegetais, a gente não pode considerar o caldo de cana uma fonte muito rica desses nutrientes. É melhor consumir frutas e verduras e legumes do que o caldo de cana como fonte de nutrientes, mas é um a mais. Inclusive, numa das sugestões aí que eu vi que eles oferecem no frozen deles, é ter o caldo de cana, por exemplo, com fruta cítrica. Seria uma forma de aumentar a absorção do ferro ali presente, porque o limão, a vitamina C, melhora a absorção. Tem em torno de 3,7 miligramas de ferro em um copo de 300 ml, o que é considerado uma boa fonte de ferro. Não mas precisa da vitamina C. Então, seria interessante essa combinação do caldo de cana com limão, por exemplo. Patrícia, mas o caldo de cana, não, assim, a gente está falando dele, mas ele
em uma dieta, onde a pessoa está fazendo, por exemplo, ou a pessoa que está querendo emagrecer, precisando emagrecer, ou uma dieta onde a pessoa está querendo realmente ganhar mais massa, secar bastante, né, em dois extremos, assim, uma por saúde, a outra mais por estética ou performance, ele não é, então, super bem-vindo. É mais, por exemplo, se a pessoa gosta, ama, aí você colocaria. Olha, então, resumindo bem, assim, quem se beneficia do caldo de cana? Os esportistas e não quem está começando, quem já é treinado, porque vai usar esse carboidrato para gerar energia, então é bom no pré-treino, como poderia ser uma opção num pós, para recuperação dos estoques de glicogênio e melhorar a sessão do dia seguinte, então nesse caso sim, e até contribuindo para o aumento da massa. Mas para a população em geral, quem não deve mesmo consumir são os diabéticos, os obesos, e quem está com sobrepeso, em dieta de emagrecimento, quem tem gordura no fígado, porque é uma quantidade muito grande de carboidrato. Para vocês terem uma ideia, a recomendação, a pirâmide alimentar, né, do Brasil, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente deva usar apenas uma porção de carboidrato simples por dia. E a gente atingiria a necessidade diária com apenas um copo da cana-de-açúcar. E não sobraria mais nada de açúcar simples no dia. E às vezes a gente tem num arroz branco, num pão branco. Então, o caldo de cana é, assim, importante que a pessoa que consuma seja uma pessoa que não exagera no consumo calórico, que não come muito açúcar, né? Ou que faça, de preferência, que pratique exercícios físicos em base regular. Bom, mas a gente também não pode falar que não pode nunca, né? Não é isso, Patrícia. Até porque as pessoas, geralmente, quando elas vão na feira, né? E na feira de domingo é quase que um passeio em família, né? Você parar para tomar um caldo de cana. Então, a vantagem, a gente está falando aqui dos dois extremos, pensando em pessoas que querem introduzir na sua rotina. Então, introduzir na rotina tem que avaliar todos esses pontos. Mas, com certeza, nós não somos feitos pelo que a gente faz esporadicamente. A exceção tem seu valor e nada que é feito de forma pontual vai trazer qualquer prejuízo à saúde. Então, um domingo, uma ida aí nesse lugar maravilhoso também que abriu, que refresca por causa da temperatura, né? Mas que injeta energia, com certeza, né? É uma pessoa saudável, ela lida bem com dá uma sensação boa de energia. Usar, por exemplo, um caldo de cana eventual ali como um momento, assim, né? Que nem a gente sai para tomar um sorvete, a gente vai tomar um caldo de cana, que é do Brasil, que é um produto farto, que inclusive tem até alguns trabalhos científicos aí tentando ser desenvolvidos para atletas terem o caldo de cana sendo comercializado de forma a substituir, por exemplo, carboidratos como maltodestrina ou destrose, que são os carboidratos usados aí para os maratonistas, para os atletas. Então, existe aí aplicabilidade para o caldo de cana. O único alerta é que não façamos disso um hábito, né? O hábito é aquilo que a gente faz no dia a dia, mas o eventual é muito bem-vindo. O Band News em Forma vai chegando ao fim. A gente está falando sobre caldo de cana com a nutricionista Patrícia Augustrozzi. Patrícia, o caldo de cana, ele tem efeito laxativo? Não, olha, não diretamente, mas por osmose ali, porque todo carboidrato em excesso, ele pode gerar um aumento da necessidade ali de água, né? Então o intestino ele acaba puxando, vamos falar dessa forma para que fique mais claro, água para o intestino, e isso pode gerar algum efeito laxativo, mas só para as pessoas mais sensíveis. Tá. Ô, Paty, e o caldo de cana, esse frozen, a gente tem que ficar atento só à composição, porque aqui a gente estava até comentando fora do ar, não é exatamente para falar se é bom ou se é ruim, mas é para as pessoas terem clareza do que elas estão ingerindo e olhar para aquilo que elas estão ingerindo diariamente, né? Então, esse frozen também, que deve ser maravilhoso, é importante ver toda a composição antes de chegar e como tudo, na verdade, que a gente consome, né? Sem dúvida. E você sabe que, assim, até para os amantes, né, do caldo de cana, existe um caminho, uma forma mais saudável até de consumi-lo, seria associar a funcionalidade que o caldo pode preservar, né, que são alguns nutrientes, associando com outros alimentos, por exemplo, para bater com as frutas cítricas que eu comentei, para aumentar a absorção de ferro, acrescentar fibra, como semente, uma farelo de aveia, alguma folha verde, ajuda a reduzir o índice glicêmico, com isso diminui o impacto da glicemia, né, aumentando a insulina e o risco para diabetes no longo prazo. Então, se a gente associar com uma proteína, um módulo de proteína, fica sempre gostoso.
que eles fizeram também opções alcoólicas, né? Porque vira um doce, né? Um super doce com álcool, aquilo sobe que é uma beleza. Mas você tem que, se não associar com álcool e associar com alguma fibra, alguma folha, alguma proteína, você reduz o índice glicêmico e com isso controla um pouco o impacto que seria negativo, que seria esse aumento muito rápido, né, da glicemia no sangue. Então, existe uma forma até de deixá-lo um pouco mais presente no nosso dia a dia e se beneficiar um pouco mais. Muito bem, quero agradecer demais a participação da nutricionista Patrícia Augustrozzi, conversou com a gente sobre caldo de cana. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Camila, quem quiser esfriar a cabeça com você, mas esquentar o corpo, como é que faz? É só vir treinar comigo no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana, Bruna, para você e para todos os ouvintes. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, tem a nossa playlist no YouTube e o perfil do Band News em Forma no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.